Uma aparição mariana pela qual eu tenho muita devoção é a de Guadalupe. Sim. Nossa Senhora de Guadalupe. Por alguns aspectos. Né? Primeiro porque foi no século XVI. Houve aquela ferida na cristandade, que foi o movimento protestante, quando milhões de protestantes, né, milhões de cristãos deixam a Santa Igreja, e com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, estima-se que 8 milhões de astecas se convertem ao cristianismo. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que na Europa está se perdendo milhões de filhos, na América, milhões se convertem. E uma outra questão também é a própria simbologia da imagem de Guadalupe, a tilma, né? Tilma é um tecido rude, feito de fibra de agave, né? E a tilma deveria durar no máximo aí uns 10 anos, e até hoje ela está aí com uma preparação de tinta que até hoje ninguém consegue explicar. E uma Nossa Senhora morena e grávida, dando à luz a que se identificava com o povo indígena. Que se identificava com o povo indígena, com o Juan Diego, né, que teve a visão em Tepeyac. Os milagres que circundam aquela tilma que está lá no México, na cidade do México até hoje, são assim de uma absurdidade. Eu gosto sempre de recordar que Nossa Senhora de Guadalupe é invocada como padroeira do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Sim, verdade. Que é o pessoal que não acredita em nada, né? O Quevedo era devoto dela. Sim, o padre foi meu professor. Foi aluno do Quevedo era devotíssimo. Não existe. Não, que vocês pro cara para o qual nada existia. Não existe. O cara tinha uma devoção a Nossa Senhora de Guadalupe e ele dizia, milagre para mim é aquilo ali. Você não seguia aqueles padrões, e de fato é uma coisa desconcertante. A NASA estudou a tilma. A NASA fez estudos em cima. Então, por exemplo, essa tintura que pintou, até vamos ter que voltar atrás na resposta que a gente deu no começo do programa. Tem alguma Nossa Senhora Aparecida, igual a Nossa Senhora Aparecida? A de Guadalupe. Sim. Porque... Sim, porque foi assim. Ela apareceu. Puxa pra gente a imagem. Ela apareceu nas montanhas do Tepeyac, no México, século XVI. De fato, houve uma aparição. E ela pediu a esse índio, era índio de fato, asteca, acredito, de etnia asteca, que fosse até o bispo, era um bispo espanhol. Na época não havia ainda clero nativo, pedindo que se erguesse ali uma capela em honra a ela. 1531. Só assim, para a gente ter ideia, o movimento marco da Reforma Protestante foi 1517. Então, poucos anos depois. Bem ali no entorno. E o bispo diz, olha, se é a Virgem Maria mesmo, tá aí a aparição, né? Se é a Virgem Maria mesmo, eu preciso de um sinal. Peça para ela enviar um sinal. E aí tem a imagem da tilma. Tem a tilma original também. Nossa Senhora de Guadalupe, tilma. Na cidade do México, está exposta ainda hoje. Aí você vê ela como ficou. E o índio diz a Nossa Senhora, né, o bispo quer um sinal. Eu falei, não, então eu vou dar o sinal. E aí ela diz, escolha um pouco dessas rosas que estão aqui. Detalhe, isso era mês de dezembro. Dezembro, no hemisfério norte, é verão. Aliás, perdão, inverno. Inverno, frio, rigoroso. Ainda mais nas montanhas do Tepeyac. Então, muito frio. Neve. E ela diz, escolha essas flores e leve para ele. Então, flores no meio da neve, em pleno inverno. Essa é a tilma como está exposta hoje na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. E então ele colhe aquelas flores e enrola na tilma, que é aquele manto que a gente viu na gravura anterior, no desenho anterior. Uma fibra de agave, né? Isso, muito pobrezinha, paupérrima, aquilo durava pouquíssimo tempo. Sim. E ele enrola aquelas flores e leva para o bispo. Então ele desenrola
aquela tilma na presença do bispo e ocorre uma série de fenômenos ali. Primeiro, aquelas flores não são flores do México, não brotam no México. Era um tipo de flor que o bispo gostava muito e que ele conhecia da Espanha. Então são flores próprias da região em que o bispo cresceu, na Espanha, e ele reconhece aquelas flores. Ao abrir a tilma, né, desenrolar a tilma para as flores caírem ali e o bispo poder vê-las, aparece essa imagem impressa na tilma. Então ela é impressa na hora, diante dos olhos de todos que estão ali. E está até hoje. Então foram feitos vários estudos. O primeiro milagre é a impressão. O segundo é a tilma, que não dura mais de 10 anos por conta do material. Está incólume até hoje. Essa tilma já... As estrelas no manto dela seguem exatamente a disposição das estrelas no céu no dia da aparição. Exato. Coloca aí, Paquito, eu vou colocar. Coloca E aí, em do olhos, do ponto olhos de vista Guadalupe. astronômico, tem a mesma disposição do firmamento. Essa tilma já sobreviveu, inclusive, a um incêndio de grandes proporções que houve numa igreja anterior. Eles têm até hoje na Cidade do México um Cristo de bronze, um crucificado de bronze que estava do lado da tilma. O bronze contorceu, Exato. tamanho calor. Ele estava do lado da tilma e a tilma simplesmente não queimou. Quer dizer, qual é a possibilidade de um fogo Olha lá. cuja temperatura... Ah, sim. Esse estudo foi feito posteriormente. Nossa. Fizeram todos os estudos e isso é a pupila É como dos se fosse olhos uma dela. fotografia. Caramba. Você tem num dos olhos impressa a cena do momento em que o Juan Diego abriu a tilma. Então você vê claramente na pupila dela o bispo, o índio, a empregada que estava lá. Toda assim. A imagem ficou fotografada na pupila. Conta-se até num Tem mais documentário imagem. que eu tenho. E sem Sim. contar que isso é impossível de ser feito pelas técnicas de pintura disponíveis na época, ainda mais sobre uma tilma. Exato. É impossível de fazer isso. Conta-se que o oftalmologista que foi chamado. Você sabe que é tilma, né? É o manto. A tilma é o Lógico manto. que sim, é ex-presidente do Brasil. A Dilma Rousseff. A tilma tu sabe. Aí Será que a gente consegue outra imagem? Porque o tem cara uma ficou outra... tantas horas examinando os olhos da imagem que os peritos ouviram ele dizer em um determinado momento: olha pro lado só um pouquinho. Assim, ele esqueceu que ele estava examinando uma tilma, porque é uma córnea humana. Ela tem toda íris, córnea, as membranas, é uma córnea humana absurdo. viva que está na tilma. Isso foi verificado. Numa córnea está a cena e na outra tem uma família. Você vê que é um casal e filhos. Então a Virgem Maria tem os olhos naquela cena. Me dê imagens. Quero imagens. E uma conclusão a que a NASA chegou é que, primeiro, esse pigmento, essa tinta, não existe. Não existe na tabela periódica nenhum elemento compatível com o que está ali. Isso é uma primeira coisa. E segunda coisa, ela não está em contato com a tilma, de fato. Microscopicamente ela flutua sobre a tilma. Ela não está impressa, não tem marcas de pincel, impressão de nenhuma forma. Nós estamos falando de algo que aconteceu no século XVI. Estamos falando de século XVI. Também é uma imagem da Virgem Maria grávida, feições indígenas, veja, bem asteca. Então todas as manifestações da Virgem Maria, dependendo do país, é sempre ela se identificando com aquele povo. Enfim, é uma figura com muitos detalhes, tem muita coisa. Eu já assisti palestras de 3 horas para explicar a aparição. Eu quando de fazia aula, Guadalupe. eu quando estava na teologia, eu fiquei assustado, porque a gente fazia era uma disciplina de parapsicologia. O Quevedo não acreditava em anjo, o Quevedo não acreditava em nada. Era um negócio assim, meu Deus, esse homem é padre. Eu fiquei pensando, daqui a pouco o Quevedo dá uma aula para nós, só sobre Guadalupe, e ele falava com amor. Ele dizia, isso é milagre, o resto não existe, não serve nada.
pra você conseguir convencer o Quevedo, porque isso daí foi Sim. algo só surpreendente. existiam duas coisas que dobravam o Quevedo, que eu assisti, aulas dele. Quebra o meu dedo. Verdade, pro diabo lá. Ele agora, meu Deus. Era a aparição de Guadalupe Aham. e os corpos incorruptos É, ele também. na igreja. Sim. E isso eram coisas pelas quais ele tinha reverência. Então, Guadalupe e o fato de, na igreja católica, nós temos mais de 200 corpos incorruptos de santos Preservados. né? preservados que morreram alguns há séculos e não se decompuseram e não há nenhuma explicação do ponto de vista científico, mesmo com embalsamamento, etc. Isso ele dizia, né? Ele dizia que se Deus está em alguma coisa, em alguma igreja, em algum lugar, ele tem que assinar que é ele que está ali. Senão eu não acredito. E aí ele dizia: estas são assinaturas de Deus. Eu fico onde Deus assinou, dizia ele.